corta um graveto, um galhozinho, mas como é que você corta a árvore? Eu estava falando com o pastor Tavares, um abraço para o pastor Tavares, ele está nos acompanhando, e eu estava falando, hoje, inclusive, falando com isso, nós estamos falando sobre corrupção e tudo mais, e sobre político ruim. Eu falei, deixa eu falar. A quantidade, o mesmo percentual de político corrupto é a quantidade de sociedade corrupta. Ela representa mesmo, representa. E não importa, se você achar que só tem 1% de político corrupto, só tem 1% da sociedade corrupta. Mas se você achar também que não tem 90% de corrupto, é 90% lá e cá. Porque essa é a máxima que representa. Sim. Eu não vou fazer essa afirmação, que eu acho que seria um pouco... só existe político corrupto porque... Mas é para trazer a gente para refletir. Exato. Se eu tenho um político corrupto, logo eu tenho alguém que o colocou lá. Exatamente. Aí, quem o colocou lá? Qual que é a característica? Será que não é a mesma? Não estou aqui querendo afirmar nada. Eu sou um pouco mais radical por causa disso. Eu digo, não existe corrupção ativa sem a passiva. Sim. Então, não tem como. O cara é um receptador. O bandido só rouba porque tem um receptador. O cara que compra, senão ele não ia roubar. Se não tivesse, não roubava. Você rouba dinheiro, podia roubar dinheiro, mas roubar bens? Não vai, ué. Porque a maioria dos ladrões não usa o produto que rouba, ele vende. Entendeu? Se não tivesse mercado. O vendedor de droga. Vender droga porque alguém compra. Alguém compra. A gente, inclusive agora tem estão votando uma discussão, na verdade, né? Tanto no Supremo Tribunal Federal quanto a discriminação das drogas, essa coisa a mais. Eu acho que vai ter que discutir mesmo. O Congresso se manifestou contrário, porque é o Congresso que deve discutir o assunto, mas o Congresso está N anos para discutir esse assunto, não discute também, ele é omisso. Aí o Supremo, que de forma atravessada, que não é a sua, não deveria ser a sua atribuição, está fazendo atribuição. E já faz muito tempo que o Supremo Tribunal Federal, e a gente não está entrando no mérito que está certo, que está errado, mas assim, que está tendo que fazer a atribuição que não é dele, faz muito tempo. E acaba, quando chega essa discussão no Supremo, ele bota para decidir, e aquilo que nós falamos no começo, quando a questão do gestor. Ele vai ter que decidir de todo jeito. E uma classe vai gostar da decisão dele, outra classe não vai gostar. E onde deveria discutir, que é a Câmara Federal, que de fato e de direito representa a sociedade, não discute. Agora, depois que o Supremo colocou em votação, é começar a discutir. Eu não vou aqui nem criticar o fato da Suprema Corte ser formada da forma que é. Até porque eu entendo que eu conheço advogados brilhantes, eu acho que tem advogados brilhantes nesse país que poderiam assumir qualquer Suprema Corte, de qualquer país. Mas eu acho que a forma que é conduzido, a falta de transparência, a falta de compromisso com a idoneidade, a falta de compromisso com a moralidade, né, na condução desses começa pela indicação, desses integrantes, eu acho muito sério. Eu tive acompanhando o voto do Alexandre de Moraes, depois do Barroso, né? Acompanhou o voto do Zanin, né, que, para surpresa nossa, votou desfavorável, né? E é engraçado que você libera até a quantidade, acho que de 60 gramas, até de 60 a 100, não me lembro direito, de maconha, de substância entorpecente lá para o usuário, né? Mas, cara, é uma coisa tão... não sei se você posso usar uma palavra aqui, acho que é uma coisa muito idiota, porque se eu libero, seja lá qual for a quantidade de gramas para você usar um usuário, eu tô dizendo pro traficante, ó, vende aqui. Só vende em quantidade menor, tá? Mas eu reconheço do tamanho do mundo isso. Isso é uma aberração jurídica muito grande. Porque vai comprar onde? Mas o problema é que o Congresso, de fato, desse país ainda não se manifestou. A Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes. Agora, o poder não é do presidente do Senado. O poder não é do presidente da Assembleia. O Congresso, não. O poder não é do presidente da República. O poder é do povo. É do povo. O povo precisa de ser o quê? Orientado. Fala, olha, espera aí. É a gente
É a gente que decide. Mas por que não faz? Porque foi acostumado, foi direcionado. É uma águia vivendo com galinha. São águias vivendo com galinha e sendo mandadas por galinha. Não é verdade? O dia que o Congresso de verdade tomar uma posição nesse país, eu, você, a maioria das pessoas lá, basta. Agora, tem um negócio, tem uma coisa séria. Não se muda nada com perdas, com renúncias, com desgaste. Tudo tem um preço. Verdade. Eu espero que não custe esse preço para o nosso país. Eu espero que não custe. Eu espero que o nosso país, daqui para esse outro mandato, vai se direcionando, sabe? Eu ainda acredito no Congresso, que o Congresso, de alguma forma, vai fazer alguma coisa. Eu creio que Deus levanta alguém, né? Eu creio que Deus muda a mente das pessoas, eu creio nisso. Mas nós vivemos no país hoje que caminhando a passos largos para um abismo do ponto de vista, todo ponto de vista cultural, econômico, social, religioso, de todas as formas. Então, isso é muito sério. Então, não adianta nós vamos continuar colocando as pessoas lá, que não deveria ir. Se você perguntar hoje em quem as pessoas votaram, a maioria das pessoas, por exemplo, que foram eleitas, reeleitas, né, ficha suja, respondendo processo, né? Então, isso não tem como você consertar isso se você não começar da base, meu irmão. Tem que recomeçar. Você tem que falar, olha, nós vamos ter que mudar a geração que está vindo, porque a que está aqui já foi. Mas vamos mudar a geração que está vindo. Isso é possível, claro que é possível. Eu creio nisso. Eu vi um comentário hoje do Emílio, lá do Pânico, e ele disse o seguinte: o dia que o povo entender que é os deputados que precisam do povo e não o povo que precisa deles, aí vai mudar o conceito. Porque o fato do Congresso nos representar, teoricamente, né, ou pelo menos de direito, né? Sim. De direito, ele, por direito, é ele que representa. Isso não significa que nós dependemos dele a vida toda, ao contrário. Sim. Né? Eles dependem de nós. Então, para ver, se não houver essa mudança, esse paradigma, essa mudança de pensamento, essa metanoia, nós vamos a vida toda falar, nós dependemos dele, nós temos que votar porque nós dependemos, temos que votar, mas votamos com mais consciência, sabendo, se não deu certo, a gente vai tirar você, vamos colocar um outro, e muitos deles saem até antes do tempo previsto. Doutor, o senhor, eu vi também no seu currículo que, além de formação no direito e tantas pós-graduações que o senhor tem feito, o senhor fez também teologia. E aí eu queria lhe perguntar para o advogado, e não só para o advogado, como lidar com o direito, e eu falo que é uma situação mais emblemática, porque às vezes você tem que ouvir algumas coisas de alguns clientes e tem que guardar para ti, então defender o direito do cliente nem sempre é concordar com o que o cliente fez de errado, mas eu digo, algumas pessoas acham que entra em conflito a fé cristã, principalmente, com a questão da advocacia. Como é que o senhor aconselha um advogado cristão para não se perder na sua fé e também não se perder na formação do direito? Primeiro é ser cristão. Porque o cristão de verdade, o cristão que entendeu Cristo, o cristão que entendeu Jesus, o cristão que entendeu Deus, entendeu a teologia de Cristo, não se perde quanto a isso. Não nada, né? Não se perde. Porque ele não abre mão da moral dele. Ele não abre mão da ética dele. E você pode ser um bom profissional, você pode ser um profissional excelente, ganhar dinheiro, ter outro tipo de resultado, sem ter que se abrir mão da sua ética, da sua moral. Princípios. É claro que a gente tem que entender que o advogado ele tem algumas prerrogativas, né, que são o sigilo dele com o cliente. Né? Agora, até que ponto esse sigilo dele com o cliente fere a moral dele, fere a índole dele, fere o posicionamento dele como cristão, nem vou dizer como cristão, como um homem comum que deve seguir uma regra igual ao cristão. Sabe? Moral, ética, caráter, são coisas para todo ser humano. São para todos os seres humanos. Não é para um cristão, isso é para todos. Então você não precisa ser nem advogado, você pode ser, não precisa ser cristão, você pode ser um advogado que não saia das linhas. Né?
Agora, para o cristão, claro que o cristão ele tem algumas coisas que vai, de repente, eu, por exemplo,